Então estamos no capítulo 17, estamos a ver as últimas coisas, de acordo com aquilo que pelo menos é ou tem sido a nossa interpretação, as últimas coisas que vão acontecer. O contexto é os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. Falamos acerca destas pragas, do quão terrível vai ser este momento específico na história, em que não é apenas a terça parte, como nós temos visto, mas é a todo e a nível global tudo aquilo que vai acontecer. Vimos também o culminar do capítulo 16, que apesar de todas estas pragas, todo este julgamento que vai haver, porque estas pragas são específicas da ira divina, diz o versículo 21 do capítulo 16: E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então vejam que, apesar da ira do Senhor estar a ser derramada exatamente porque as pessoas não querem glorificar nem adorar Deus, isto é o julgamento para com aqueles que adoram a besta e o falso profeta, e em vez de as pessoas dignificarem, magnificarem, glorificarem o nome de Deus, diz a palavra do Senhor que as pessoas ainda vão blasfemar. Então elas vão receber do cálice da ira, e o resultado e o fruto do cálice da ira é a blasfémia. E isto mostra, e falámos disto a semana passada, exatamente o quão justo é o julgamento divino. Porque vejam, o Senhor está a julgar e nem o julgamento motiva as pessoas a mudar, nem a punição leva as pessoas a mudar. Antes, pelo contrário, elas continuarão no seu caminho de blasfémia, continuarão a não respeitar, continuarão a não querer adorar o nome do Senhor. O capítulo 17 fala acerca de uma cidade que os irmãos sempre vão ouvindo falar na Bíblia, e é uma cidade bastante importante. Ela já foi mencionada em Apocalipse, e agora aqui é falar do seu destino. Falamos acerca da queda da Babilónia, está bem? E vamos falar desta Babilónia. Irmãos, dizer-vos o seguinte: como quase em tudo no livro do Apocalipse, mais importante do que identificar especificamente e ter a certeza absoluta de quem é quem, os princípios são muito mais importantes. O que está subjacente, isto é, o que está por detrás da história, o que está por detrás do nome Babilónia, é muito mais importante do que a identificação específica de qual nação, ou de qual rei, reino, ou que país é que será a Babilónia. Não é tão importante assim. Havia claramente uma identificação na altura em que João escreveu, tal como também havia a identificação de quem era o rei, o imperador, mas aqui a Babilónia, mais importante do que descobrirmos ou percebermos ou entendermos o que vai ser ou quem vai ser, é percebermos que existe um sistema, que existe um espírito que está por trás da Babilónia. E no final isso é que é o mais importante. Versículo 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Até aqui eu já adiantei, até porque vocês devem ter o título também fala acerca da Babilónia. Aqui João ouve um anjo que fala com ele e diz: eu vou-te mostrar a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E a questão das muitas águas, e depois nós vamos ver também outras identificações, antes do nome Babilónia, as características que João vai tendo, porque o anjo as vai transmitindo, vai-lhe permitir identificar mais ou menos, ou com algum grau de certeza, diríamos nós hoje, quem é a pessoa ou a prostituta de que ele está a falar. Nós entendemos que aqui a grande prostituta não é uma prostituta mulher, não tem a ver com imoralidade sexual apenas, embora claramente a prostituta aquilo que faça é imoralidade sexual. Aqui há uma qualificação, isto é, uma categorização, que não é uma prostituta qualquer, é a grande. Ela está identificada como a grande. A ideia no literal do grego é a maior de todas. A mãe das prostitutas. É esta a expressão, é isto que significa. Então, João está-lhe a ser mostrado pelo anjo aquilo que vai ser a condenação da grande prostituta que está sentada. Sentada sobre muitas águas. E as muitas águas significa que existe uma localização onde existem muitas águas. Ela está sentada onde passam muitas águas. E esta é a localização desta grande prostituta. E nós sabemos que ao longo dos tempos, e isto é importante porque isto tem conteúdo teológico e tem a ver com o Velho Testamento, a prostituição era o pecado pelo qual Deus condenava Israel. E a prostituição, como eu vos disse, não tem apenas a ver com a imoralidade sexual, tem a ver com tudo aquilo que implica a idolatria. Porque a idolatria é muitas das vezes comparada à prostituição. Porque a idolatria é substituir o noivo por outro.
Vocês entendem? Então, do ponto de vista bíblico, a prostituição e a moralidade sexual, claro que está lá dentro e faz parte, mas a prostituição é muito mais do que simplesmente imoralidade sexual. Tem a ver, acima de tudo, com a idolatria. A imoralidade sexual no Velho Testamento normalmente está associada, claro, à imoralidade, mas tem implicações sempre e o centro e o foco é sempre e tem sempre a ver com a idolatria. Então, é importante termos isto presente porque é sobre isto que o texto está a falar. Esta grande prostituta, o seu problema não é apenas ela prostituir sexualmente, tem a ver com aquilo que ela faz aos outros, mas isto, os irmãos não percam aqui o foco. O foco tem a ver com idolatria, está bem? Faz sentido? Se não fizer, já acho que vai ficar. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vejam, estes reis, estes habitantes, eles se prostituíram. Neste caso, os reis são aqueles que se prostituem com a prostituta e aqueles que habitam na terra se embebedam com o vinho da sua prostituição. Significa que a sua prostituição, ela estava a produzir alguma coisa. Agora vejam, os reis são aqueles que lideram. Os reis são aqueles que exercem autoridade sobre. Os reis são aqueles que têm influência. Vocês conseguem perceber isto? E agora vejam, o que é que o texto está a dizer? Olha, vê a condenação da grande prostituta e vê agora que ela e aqueles que se prostituíram com ela são aqueles que estão no topo da hierarquia, são aqueles que estão no topo da cadeia e eles são os reis da terra. Isto é, eles são os governantes. O que significa que esta grande prostituta tem claramente uma grande influência. Porque é com ela que os líderes da terra se prostituem e é com ela que os habitantes da terra bebem, ou é dela que os habitantes da terra bebem o seu vinho. E este vinho é um vinho da prostituição. E esta prostituição, como falava, e como nós vemos ao longo das condenações dos profetas, quando o Senhor chama adúltero a Israel, e adúltero é aquele que tem relações sexuais com outra mulher, e a adúltera é aquela que tem relações sexuais com aquele que não é o seu marido, não é? Então, quando Deus condena e chama Israel de adúltero, o que é que ele está a fazer? Está exatamente a apelar para a ideia que a imoralidade sexual, o adultério e aquilo que tem a ver com tudo aquilo que não pode ser feito fora do casamento, está o Senhor a dizer que Israel, eles são adúlteros, eles são imorais porque se prostituíram. Prostituíram diante de quê? De outros deuses. Vocês percebem isto? Diante de outros deuses. E isto é importante porquê? Porque, meus irmãos, o pecado de idolatria vai ter os mesmos efeitos que o pecado da imoralidade sexual. Porque a idolatria é contra Deus e a moralidade sexual também, mas contra o outro. Vocês entendem? Mas a idolatria é equiparado exatamente à imoralidade sexual, tal como a feitiçaria é equiparado ao pecado de rebeldia. Então, são pecados distintos, mas são no fundo a face da mesma moeda. Têm os mesmos efeitos. Então, o Senhor, e para o Senhor a imoralidade, é a mesma coisa que a idolatria. Porque sabem porquê que existe imoralidade sexual? Porque o homem substitui-se a Deus e acha que ele sabe melhor do que Deus e ele quer fazer os seus desejos em vez de cumprir e obedecer a Deus. Aquele que se substitui a Deus torna-se Deus. Você percebe? Aquele que peca e pratica imoralidade sexual, e aqui estou a falar especificamente do adultério, mas não só, pode ser as relações sexuais fora do casamento, ou antes do casamento, neste caso fora do casamento. O que é que estamos a falar especificamente? De alguém substituir a Deus e dizer, mais importante do que os teus mandamentos, mais importante do que a tua vontade para a minha vida, é o meu desejo carnal. Aquilo que eu desejo é mais importante, e isto é exatamente igual à idolatria. Então a imoralidade e a idolatria, elas estão de mãos dadas. E aqui estão estes reis, e aqui é figurativo. Porque, como eu vos disse, a grande prostituta não é uma pessoa, não é uma mulher específica com a qual todos os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra beberam do seu vinho. Não é isto. Isto é simbólico. Existe aqui um simbolismo. E aqui o simbolismo é as autoridades da terra que têm influências sobre os habitantes da terra.
eles estão a fazer alguma coisa que merece condenação. E isto que merece condenação é, de acordo com o padrão bíblico, com o capítulo 17, imoralidade. A expressão é uma expressão que os irmãos conhecem, é porneia, de onde vem depois o termo pornográfico. Porneia é imoralidade. E levou-me em espírito. E o que é que diz a vossa Bíblia? Uma parte. É possível o Espírito Santo levar-nos a desertos. Nós achamos que o Espírito Santo tem que sempre nos levar para oásis, para sítios bonitos. Mas quem é que levou Jesus ao deserto? Quem é que leva João ao deserto? Quem é que leva lá o Filipe saindo de um avivamento e levam para um caminho, para a estrada que descia e estava deserto? Quem é que leva? O Espírito. Aqui é, levou-me em espírito. É verdade que o espírito que está a falar não é o espírito que o levou, mas diz, levou-me em espírito, significa que João não sabia se era na carne, se era no espírito. Ele entendeu bem, provavelmente em espírito, mas levou-o. Levou-o a algum lado e levou-o para o deserto. Este que o leva é mandatado pelo Senhor. Levou-o para um deserto e lá ele vê uma mulher sentada sobre uma besta. Uma besta que tem algumas características, diz, uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfémia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta nós já a identificámos. Ela encontra-se no capítulo 13, versículo 1. Querem ver? Vão lá ao capítulo 13. Versículo 1. É besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus 10 chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de... Aqui é cheia de nomes de blasfémia, mas é exatamente a mesma besta. Estamos a falar do anticristo. Você entende? Então o que é que João está a ver? João é levado a um lugar deserto. E neste lugar deserto ele vê uma mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro. E ela estava sobre uma besta, que também tem a cor escarlata. Eu estou aqui a misturar versículo 3 e 4, mas os irmãos já vão perceber. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ela está sentada sobre a besta. Está sentada sobre o anticristo. Significa que é o anticristo que tem influência sobre ela. Ela está sentada sobre a besta, e a ideia é figurativa e simbólica, mas João vê uma besta, aquela terrível besta, e agora vê uma mulher sentada, quase como se cavalgasse naquela besta, como se aquela besta fosse o meio de locomoção dela. E é interessante, porque não é a mulher que controla a besta, é a besta que controla a mulher. Você está cá? Então, a mulher... Aquela que influencia os reis através da sua prostituição e aquela que dá o vinho a beber da sua prostituição aos habitantes da terra, está João a dizer, ou João vê, que afinal aquilo que acontece nesta mulher não provém dela, é de inspiração demoníaca e diabólica, satânica. É o anticristo que a controla. Não sabemos que nomes de blasfémia é que existem, mas podemos imaginar. Porque a ideia é exatamente apresentar o contraste de alguém que é demoníaco, de alguém que é diabólico. Quem é demoníaco e diabólico sempre blasfema do Senhor. Sempre blasfema do Senhor. É interessante, estava aqui a lembrar, há uns tempos atrás estava aí com uma jovem e ela a determinada altura percebemos que estava possessa. E estávamos a orar para que expulsasse. E é interessante como, às vezes, a blasfémia do diabo parece que é assim, é coberta, é isso mesmo. Vou explicar que é mais fácil. E a determinada altura, nós estávamos a orar, e ele nem sequer estava com voz, era a voz da miúda, tranquilo, mas a miúda parece que a determinada altura está mais calma, começa a orar e começa a dizer, tu não tens poder sobre mim. E a gente pensaria, bem, faz sentido, ela está a orar que o demónio não tem poder sobre mim. Mas veio logo alguma coisa ao meu espírito dizendo, não, ela está a dizer que Jesus é que não tem poder sobre ela.
E eu imediatamente disse, imediatamente eu disse, olha, eu não tenho poder, mas Jesus tem todo o poder sobre ti. E há libertação, assim. É este tipo de blasfémia. Então, o nome não fala da blasfémia, não sabemos que nome de blasfémia é que é, mas sabemos que aquilo que João está a ver é uma besta, que é o anticristo, uma mulher sentada sobre ele, e nós vemos que ele tem nomes de blasfémia, porque ele é contra o Senhor. Ele é o oposto. Ele quer, e falámos disto, é aquela trindade diabólica que é quase não, é mesmo para gozar. O grande dragão, o diabo, o anticristo, assumindo a figura de filho, mas de Satanás, e o falso profeta, assumindo quase a função e a figura do Espírito Santo. Aquele que apenas apela e fala acerca das maravilhas, mas neste caso do anticristo. A besta sobre a qual a mulher está sentada é o anticristo. Ela estava vestida de púrpura e de escarlata, exatamente a mesma cor que a besta. Era adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro. Irmãos, do ponto de vista da figura, esta devia ser uma mulher impressionante, porque ela está bem vestida, está adornada, tem cores vivas, tem pérolas e ouro. Mas agora vejam o conteúdo do cálice, que é de ouro. Porque não se esqueçam do contexto. As 7 taças cheias das últimas pragas. E agora ela também tem uma taça, um cálice de ouro. E a pergunta é, o que é que está dentro do cálice? Estava cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então os irmãos têm que imaginar uma mulher, que é aquilo que João está a ver, bem adornada, do ponto de vista estético era tudo perfeitinho, mas no cálice mostrava tudo aquilo que estava. Bem, nem era preciso o cálice, porque ela já estava montada em cima da besta, mas agora tem o cálice. E no cálice está cheio de todos os frutos e o resultado daquilo que é a sua influência. Isto é simbólico, sabemos que isto não é literal. No final dos tempos não vai haver nenhuma mulher sentada num bicho em que depois vamos ter que combater com espadas. Não é isto que vai acontecer. Isto é simbólico, fala acerca do poder e da potestade espiritual. Isto tem a ver com o reino e com o mundo espiritual. Tudo o que é pecado, tudo o que é imundícia, deixa rastro. Enche alguma coisa. E esta mulher está cheia daquilo que é a sua vida e daquilo que é o pecado que ela cometeu. Ela e os outros, mas especificamente os dela. A imundícia e as abominações da sua prostituição. Não apenas a imundícia, mas a abominação. E na sua testa estava escrito o nome, o que é que diz a vossa Bíblia? Mistério primeiro, não é? Um nome simbólico. Isso é uma opção do tradutor. Literalmente no grego está lá, mysterium. Neste caso, mysterium. Mistério. Então, já perceberam que a testa e o nome escrito na testa é simbólico. Vimos isto no 666, vimos isto no número dos remidos. Aquilo que aparece e aquilo que está aqui na testa é para nos fazer lembrar que o nome na testa significa propriedade, pertença. Onde está o nome escrito, ou de quem o nome é, o nome que está aqui é o nome do dono. Você entende? E qual é o nome que está aqui? Diz assim, em primeiro lugar, mistério. O mistério qual é que é? Bem, não temos a certeza absoluta porque há debates para tudo acerca do que é que significa este mistério. Mas a nós parece-me que a interpretação, leia lá a sua versão. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico. Um nome simbólico. Pronto. Pode ser esta uma das interpretações. É que o mistério é, afinal, qual é que é o nome dela e porquê é que ela tem estas abominações e esta influência toda. Então diz assim, o seu nome, mistério é aquilo que antes não tinha sido revelado. Mistério é aquilo que estava em oculto e agora precisa de ser revelado. Então, aquilo que antes estava em oculto agora é revelado. E então descobrimos quem é a mulher que está sentada.
a grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. De repente, João sabe o nome da mulher que ele está a ver. Aquilo que já sabíamos, aquilo que antecipávamos. A mulher é a Babilónia. E a Babilónia é a mãe. Não apenas das prostituições, mas das abominações. Por isso é que aquilo que ela tem como fruto no cálice é abominação e imundícia. Porque ela é a mãe disto. Da terra. Babilónia. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. É interessante esta expressão. Aquilo que é e isto depois leva-nos aqui a questionar o que é que significa. Mas João vê isto e ele fica maravilhado. É a expressão. Fica admirado. Com todo aquele efeito e com tudo aquilo que está a acontecer. Ele fica literalmente maravilhado. A expressão é taumause. É aquilo que acontece quando as pessoas têm um encontro com Deus, o que é estranho neste versículo. Mas talvez isto explique porque é que o anjo lhe responde, olha, porque é que estás maravilhado com tudo aquilo que estás a ver? Não é para te maravilhares. Não atentes para a sua aparência. Não atentes para as suas pérolas. Não atentes para aquilo que estava. Irmãos, eu não tenho a certeza absoluta, porque posso estar enganado. Mas parece-me a mim que João experimenta aquilo que os reis da terra experimentaram. João não cai, mas João percebe claramente porque é que os reis da terra ficam tão deslumbrados com esta. Porque todos os reis se prostituírem com ela, não pode ser uma qualquer. Vocês entendem a simbologia e a imagem? E aqui próprio João fica maravilhado. E o anjo diz, olha, porque é que te maravilhas? Com tudo aquilo que estás a ver. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Parece complicado, mas é mais fácil do que o que parece. A besta que viste foi, já não é no tempo de João, mas há de subir. Não se esqueçam daquela ideia que eu vos disse de Apocalipse, que às vezes há coisas que ocorreram no passado, depois há o presente e há o futuro. E João vê tudo ao mesmo tempo. A ideia de ver tudo ao mesmo tempo. Como aqueles filmes que até mencionámos a semana passada, aqueles filmes assim, que parecem esquisitos e depois de repente estamos no fim, o fim é o início é o fim e a gente chega ao final e tem que meter o filme outra vez para ver se percebeu alguma coisa, porque não percebemos nada quando acaba o filme. Ou então temos que ir para o chat GPT perguntar o que é que significa e quais são as implicações filosóficas daquilo. Irmãos, a ideia é, ele está a ver uma besta, está a ver aquilo que é no futuro. Mas João viu isto há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, ele estava a ver a besta que foi, que esteve sempre do início, o espírito do anticristo, que já não era na altura de João, mas que havia de subir do abismo. Não se esqueçam que havia aquela ideia de subir do abismo. Já vimos estas profecias a correr. Em João vê aquilo acontecer, mas aquilo ainda não aconteceu. Então a ideia é, não se esqueçam que um dos grandes sinais do anticristo é que ele é ferido, parecia que tinha morrido, mas depois volta a viver. Exatamente como Jesus. Este era o sinal. E aquilo que está aqui expresso é exatamente isto. Aquele que era, mas agora não é, porque foi ferido no tempo de João, mas há de ser quando subir novamente do abismo. Não se esqueçam que tem a ver com a ideia de voltar à vida. E esta expressão significa única e exclusivamente isto. Aquele que era, que sempre esteve lá, em oculto, que agora no tempo de João não é, porque parece que foi ferido, fala acerca da besta, mas depois não se esqueçam que a besta tem a ver com o poder sobre o império, não se esqueçam daquela ideia de poder religioso, poder autoritário, império romano a ressuscitar. Lembram-se, não sei se lembram, mas recordem-se que eu vos falei que havia a ideia, ou pelo menos a lenda, que o Nero havia de voltar um dia, mas Nero já tinha morrido na altura de João, poderia voltar. Então estes pensamentos estão todos lá, a ideia é isto, está bem? Então fala, e está a falar da besta, mas não se esqueçam que no final dizer-vos o seguinte: entre falso profeta, anticristo ou diabo não vai haver diferença absolutamente nenhuma.
Porque a inspiração vem só de uma, é satânica e é de Satanás. Vocês entendem? Ele não tem poder para fazer uma trindade. Não existe uma só pessoa. Existe um que é o diabo e depois vai usando e vai manifestando aquilo que ele quiser. Usa os demónios que ele quiser e usa depois as pessoas que são as dele. Vocês entendem? Então ele diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E vejam, irmãos, esta é a nossa certeza. O nosso nome está escrito no livro da vida, mas desde a fundação de todas as coisas. Então nós não somos perdidos. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aquele que ressuscitará. Eles vão ficar admirados. É esta a ideia, estão a ver? Por isso é que o anjo diz, porque te admiras. Quem se vai admirar, João, não és tu que tens que te admirar. Quem se vai admirar são os filhos da perdição, aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação. Mas diz assim, aqui há sentido que tens sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Vocês querem saber uma coisa interessante? Nos pais da igreja, a interpretação, e em João, de certeza que era isto também, a grande prostituta e a Babilónia era Roma, ponto final. Era o Império Romano. Já tínhamos falado disto noutros aspectos também, e aqui a grande Babilónia, o poder que está por trás da Babilónia. A Babilónia era aquilo que tinha escravizado Israel, o grande império, que o levou cativo, ou seja, levou Israel para o cativeiro, escravizou-os, sofreram muito, e o poder que estava por trás, apesar de ser do julgamento divino, porque era da vontade de Deus que assim acontecesse, estas coisas também são da vontade de Deus que assim acontecem, não se esqueçam disto. Mas a Babilónia, o espírito da Babilónia, depois é transposto, e em João a Babilónia é Roma. Esta é a posição dos pais da igreja. A Babilónia é representada por Roma. E isto não tem que ser especificamente apenas a cidade. É muito mais importante do que a cidade. Tem a ver com o espírito que está por trás. Neste caso, com o espírito do Império Romano. Roma era o Império era Roma. Falámos disto várias vezes. Então, o importante é, na Babilónia não tem a ver com cidade. Nem sequer tem a ver com Roma. Tem a ver com o espírito que está por trás. E o que é interessante, e é por isso que eu acho que está aqui este versículo a dizer, aqui há sentido que tens sabedoria. Tal como acontece com o 666 que nós falámos, que depois torna-se relativamente fácil de entender. Diz assim, as 7 cabeças são 7 montes. Vocês sabem que a cidade conhecida como a cidade das 7 colinas não era Lisboa. Era Roma. Ainda antes de Lisboa, nós até havia, agora não sei se ainda há o passo, as 7 colinas, não é? Mas antes de tudo isto, a cidade conhecida como a cidade dos 7 montes, ou a cidade das 7 colinas, era Roma. E esta mulher está sentada sobre quantos montes? Mas antes ela estava sentada sobre a besta. Mas agora é vista como sentada sobre montes. Vocês irmãos entendem? Influência, ela é influenciada pela besta, mas agora ela é apresentada como montes. Montes são inamovíveis. Aqui não é o monte que está a influenciar a mulher, é a mulher que está a influenciar o monte. Enquanto na besta ela é viva e é a besta que influencia a mulher, na questão da característica ou desta descrição da mulher com os 7 montes, é a mulher que está a influenciar os 7 montes. Significa que a Babilónia é claramente Roma. Depois tem aqui uma parte mais difícil, a qual eu não vou arriscar, porque senão nós ficávamos aqui, tinha que escrever aqui um quadro com o nome dos imperadores todos e as ideias, e nós não temos a certeza. Mas diz assim, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Mas basicamente aquilo que a maior parte hoje em dia as pessoas concordam é que isto terá a ver com uma cronologia dos imperadores romanos. Agora, quais é que são quais, e aí é que é mais complicado de entender. Então, há várias possibilidades, há uma série de listas que nós poderíamos fazer e depois tínhamos que preencher os requisitos. Mas pronto, isto era demasiado complexo, irmãos, e acho que também não vos ia ajudar em nada, porque a mim, depois de estudar aquilo, eu disse, nem quero saber disto. É muito complicado. Mas, basicamente, hoje em dia, só para dizer-vos que há teólogos que já fizeram isto, há a ideia de, na altura de João, estes imperadores muito provavelmente podem ser identificados, mas é apenas um apontamento histórico, porque isto o importante não é aquilo que está não é sabermos cronologicamente o que está a acontecer na altura de João, é que isto tem um princípio próprio depois para o futuro. Porque os imperadores, todos estes, já apareceram. A questão é que isto depois é profeticamente cumprido de uma outra forma. Isto não tem a ver com pessoas, tem a ver com influência demoníaca. E é isto que vai acontecer.
E a besta que era e já não é ela também o oitavo e é dos 7 que vai à perdição. O que é importante depois é este oitavo. É ela que vem e é ela que vai dominar tudo. É ela que vai ser o imperador. É ela que vai mandar na grande Babilónia. E esta é que é a grande questão. É que no final dos tempos, antes do cumprimento das coisas, quem vai reinar, por permissão divina, é este mafarrico. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com o besta. 1 hora é um período de tempo muito curto, especialmente para um reinado. Aquilo que especifica aqui, parece-nos, a ideia é: a besta vai dominar de tal forma que não apenas os reis das nações que estão ali sob a sua influência direta ela vai influenciar não apenas estes reis, mas até líderes secundários. Dou exemplo. Os irmãos recordam-se de Herodes. Há vários, eu sei, mas os irmãos recordam-se de qualquer dos Herodes. Eles tinham todos a mesma função. Eles não eram reis de Israel. Vocês conseguem perceber isto? Eles eram única e exclusivamente marionetas. Eles tinham autoridade, tinham poder, pertenciam à monarquia, por assim dizer, mas eles no final não mandavam nada. Manda para Herodes. Herodes não encontrou nada, então manda para Pilatos, porque no final quem mandava era o governador romano. Vocês entendem isto? Jesus é crucificado não é porque o Herodes manda. Herodes não manda crucificar. Quem manda é Pilatos. Pilatos é que manda. Porque Pilatos é o representante de Roma. Mas Herodes dava jeito. Então, estes reis de 1 hora era a ideia destes tipos de pessoas como o Herodes, que têm influência alguma, mas a sua influência é uma só e única e exclusivamente para isto, para dar a beber do vinho da imundícia daquela que é a grande prostituta, aos habitantes da terra. Vão ter poder. Vão ter poder como reis, mas temporariamente. Estes têm o mesmo em tempo e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isto fala acerca exatamente da ideia de idolatria. Veja como voltamos ao mesmo sistema. Eles recebem poder, mas vão dar tudo e entregar tudo, não a Deus, porque este é o sentido expresso da adoração, entregar tudo aquilo que tu és a Deus, mas eles vão entregar a quem? À besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse: mas águas que viste onde se assenta a prostituta são os povos e as multidões e as nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da... Veja o que é que vai acontecer, que é curioso e irónico. E é isto que acontece a todas as pessoas que entregam e dão a sua vida e a sua alma a Satanás. A determinada altura, aquele que deu a sua vida, o diabo vai tomá-la. E esta grande prostituta que se prostituiu e que teve uma grande influência, diz que é daqueles próprios, os 10 chifres que viste na besta, ou seja, os 10 chifres que se viu na própria besta, aquela que influencia, são aqueles que vão aborrecer a prostituta. Isto é, são aqueles que literalmente no grego a vão odiar e a vão pôr desolada e nua e comerão a sua carne e queimarão no fogo. E diz assim, olha, aqueles com que ela influenciou a determinada altura são aqueles mesmos que a vão odiar e vão destruí-la. Ela vai ser destruída por aqueles que ela influenciou. É irónico. Tudo aquilo que ela tinha poder e influência são eles próprios que vão acabar por a destruir. Porque Satanás nunca dá de barato. Nunca dá de barato. E claro, estamos a falar de uma cidade que não é literal, estamos a falar de uma influência, mas diz assim, que no final, o julgamento da cidade, do governo, do centro da autoridade, esse governo e centro da autoridade que nós já vimos que iria ser global, vai ser destruído pelas próprias pessoas que entregaram tudo nas mãos deste centro. É muito humano isto, não é? Os irmãos já viram aquelas revoltas em que as pessoas entregam tudo e depois, a determinada altura, revoltam-se contra aquele sistema e depois querem outro, então destroem a cidade toda porque querem se revoltar contra aquilo. E isto vai acontecendo. Há uns tempos atrás deixem-me, por exemplo, dar o exemplo. Vi
por exemplo, quando vi um documentário interessante acerca de como é que o Irão passou a ser, não é bem uma teocracia, mas como é que o Ayatollah, como é que chegou o primeiro Ayatollah ao poder do Irão, e foi com uma revolução, que é interessante. Foi com uma revolução mais ou menos pacífica. Quando o Irão cair, seja lá quando for, porque vai acabar por cair, como ele, todas as nações, mas quando o Irão cair, os irmãos podem ter certeza que a primeira coisa que vai acontecer é uma revolta e destruição do centro de poder e das cidades ali à volta. Porque é isto que acontece sempre. E no Irão, aquilo que aconteceu era tudo o que tinha a ver com o princípio lá do rei, que lá estava, neste caso era o último imperador persa, portanto era da linhagem da Pérsia. Quando ele tem que sair, ele adoece e tem que sair e deixa lá o povo ao seu belo prazer, e o Ayatollah já tinha mais poder do que o próprio imperador acreditava. O Ayatollah ainda nem sequer estava no Irão e já estava a mandar naquilo, e ainda nem sequer havia internet nem teletrabalho, e ele já conseguia fazer este trabalho. E quando há a revolta, a primeira coisa que é destruída é todos os símbolos que tinham a ver com o imperador persa. O último imperador de lá, o último rei, por assim dizer. É o Shah, sim. Isso. O Shah da Pérsia. Exatamente. E a primeira coisa que é destruída é isso mesmo. É a revolta. É muito humano isto. Aquilo que tem mais influência, quando há revolta, é aquelas mesmas pessoas que se tinham influência, são aquelas pessoas que vão trair, são aquelas pessoas que vão destruir. E é isto que vai acontecer. E Satanás é pró nisto. É isto que ele dá a tanta gente, meus irmãos. Que é dar-lhes um bocadinho de corda, um bocadinho de felicidade, daquilo que parece felicidade, só para depois ser exatamente aquilo que nos vai destruir. E é isto que vai acontecer neste tempo. Mas para nós podemos ficar é com isto. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E vencerão os que estão com eles, chamados e eleitos e fiéis. E nós somos estes. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Isto é aquilo que vai acontecer. Ainda não acabou, ainda vamos ter o capítulo 18, que é sobre a queda da Babilónia e a lamentação de toda a terra sobre os efeitos desta queda que nós estamos aqui a antecipar, mas aqui vemos o princípio do fim, como se costuma dizer. O princípio do fim deste sistema, porque até ao final tudo vai ser cumprido. Até ao final o Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé enquanto a Sara avança. Vamos orar, como costumamos fazer, para terminar esta parte da exposição. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Deus, pelo teu amor, graça, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor, nesta noite, Deus. Sabemos que tu estás connosco, que estás no controle de toda a história. Então, por isso mesmo, estamos bem e confiamos em ti, Senhor, porque sabemos quem tu és. Digno és tu, Senhor. Magnífico és tu, Jesus. Amém.